E aí? Vamos continuar? Tá pegando fogo esse Atos dos Apóstolos. A história de Paulo é muito cheia de problemas. Vamos continuar? Nós estamos no capítulo 22. Nós já iniciamos ele. Desculpa, nós estamos no capítulo 22, tá certo? Só que no capítulo 21 eu deixei um pedacinho dele para começar agora junto com o capítulo 22, porque ele era uma introdução do capítulo 22. Então eu finalizei o capítulo 21 um pouquinho antes no vídeo anterior, tá bom? Então vamos continuar. Então eu estou começando no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, no versículo 27, onde fala da prisão de Paulo. Vamos lá, gente, tá muito louca essa leitura hoje. Vamos lá. Ao fim de 7 dias, então, isso porque Paulo está em Jerusalém, ele chegou em Jerusalém. E aí já começou uma pequena confusão. E aí você volta lá no capítulo 21, assiste o vídeo aí, ou pega a sua Bíblia e lê, para você se inteirar. Mas aí depois que ele foi ao templo, ele fez sacrifícios para resolver um mal-entendido que estava acontecendo contra ele, alguma acusação lá. E aí a gente vai pro versículo 27, que fala assim: Ao fim dos 7 dias, os judeus vindo da Ásia viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo. Lançando-lhe as mãos, gritavam, quer dizer, agarraram Paulo e começaram a gritar: Ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, contra a lei e contra o templo. Além disso, introduziu até os gregos no templo e profanou o lugar santo. O que é introduzir os gregos? Tem um rodapé aqui na Bíblia, eu vou ler para você. O acesso ao templo era interdito a todo aquele que não era judeu, então os gregos não entravam no templo. E por que eles falaram isso de Paulo? Porque além de gregos que estavam sendo convertidos ao cristianismo, quando Paulo pregava, eles estavam ali, né, presentes e escutavam, eles também tinham visto Trófimo, que é uma pessoa, o Trófimo é de Éfaso, e então eles tinham avistado o Trófimo com ele, conjunto com Paulo, na cidade, e pensavam que Paulo tivesse o introduzido no templo para pregar e tudo mais. Então começaram a falar essa calúnia, começaram a falar isso, né? Alvoroçou-se então toda a cidade com um grande ajuntamento do povo. Agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Então começou a confusão. Como quisessem matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. Você tem noção que o negócio foi tão grande, tanta gente, tanto barulho, tanta gritaria, que até o tribuno da corte foi avisado que toda Jerusalém estava amotinada. Então, assim, era uma confusão muito grande. Ele tomou logo os soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se então o tribuno, prendeu e mandou acorrentá-lo com 2 cadeias. Então prendeu Paulo. Perguntou então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidadela. O que é cidadela? A cidadela trata-se do forte denominado Antônia, contíguo aos átrios do templo, onde a guarnição romana costumava deter-se. Então, o que é isso? É uma prisão contígua ali ao templo, de forma contínua, muito próxima ao templo, que o templo poderia usar se necessário, né? Já estava ali prevista na construção. Então, o templo, logo ao lado, tinha essa cidadela, que é uma cadeia, um lugar que dá para prender as pessoas ali. E vamos continuar. Deixa eu só achar aqui que agora eu me perdi. Mandou que fosse recolhido à cidadela. Quando Paulo chegou às escadas da cidadela, então ele estava descendo, né? Foi carregado pelos soldados por causa do furor da multidão. O povo o seguia em massa, dizendo aos gritos: "A morte!" O povo ficava gritando para matar Paulo. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: "É-me permitido dizer 2 palavras?" Este respondeu: "Sabes o grego?
Não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas? O que é isso que ele perguntou para Paulo? Extremistas, literalmente, significa sicários, designado aqui uma fração mais exagerada do Partido Nacional Judaico. O que são esses sicários? Sicários eram judeus, membros de um grupo terrorista, assassinos, inimigos de romanos. Então, até fiz aqui uma anotação maior. Sicário significa homem de punhal, que todo sicário carregava um punhal. Então, eles eram praticamente assassinos. E eles faziam parte de uma facção política judaica e ele empenhava uma matança política organizada. Então, ele foi questionado ali, né? Paulo queria falar ao povo e nisso um soldado perguntou para ele isso. Desculpa, o tribuno perguntou para ele isso, se não era ele que tinha conduzido esse tumulto e levado ao deserto 4.000 extremistas, mas não era ele foi confundido com um sicário, né, com um grupo de judeus extremistas. E aí, enfim, Paulo replicou para ele: eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo. O tribuno lhe permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com uma mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo: Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, escutaram-nos com a maior atenção. Continuou ele: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário, entusiasta da causa de Deus, como todos vós também sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina. Ele está falando da época passada dele, do cristianismo. Ele perseguiu de morte os cristãos, né? Prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi carta aos irmãos de Damasco, para onde me dirigi com o fim de prender os que de lá se achavam e trazê-los a Jerusalém para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente cercou-me uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo está contando a história para o povo, em defesa dele, tudo que aconteceu com ele, para ele tentar se justificar, se defender. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: quem és tu, Senhor? A voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levanta-te, vai a Damasco, e de lá será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: o Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, viesses os justos e ouvisses a palavra da sua boca. Justos aqui é um dos nomes bíblicos de Messias, então está dizendo que visses o justo, quer dizer, que Paulo teve a oportunidade de ver o Messias e... perdi aqui, peraí. E ouvir a palavra dele da própria boca de Jesus, que Jesus falou com ele, né? E aí ele continua: pois lhe será diante de todos os homens testemunhas das coisas que tem vistos e ouvido. Então, Ananias estava falando para ele tudo isso, né? Que ele seria testemunha de tudo que ele ouviu e viu de Jesus. Todos os milagres que aconteceriam na vida dele ainda,
que ele fizesse ao povo, que um dia ele contaria isso. E ele está exatamente nesse momento, ele está sendo preso e ele está contando essa história. E agora, por que tardas? Ananias falando para ele naquela época, né? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. E aí ele foi batizado e tudo mais, né? Quem viu os capítulos anteriores de Atos dos Apóstolos, a gente já falou sobre isso. Aqui Paulo só está contando o testemunho dele. Voltei para Jerusalém e, orando no templo, fui arrebatado em êxtase. Eu vi Jesus que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu repliquei: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitava com varas nas sinagogas os que creem em ti. E quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava presente, consentia nisso e guardava os mantos do que o matavam. Mas ele me respondeu: vai, porque eu te enviarei para longe, às nações. E aí o Paulo foi interrompido. Haviam-no escutado até a essa palavra. Então levantaram a voz: tira do mundo este homem, não é digno de viver. Eles começaram a gritar. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó ao ar. Então olha a confusão que estava. O tribuno mandou recolhê-lo à cidadela, açoitá-lo e submetê-lo a torturas para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando o iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião que estava presente: é permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e o avisou: que vais fazer referente a isso? Este homem é um cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe: dize-me, és romano? Ele respondeu: sim. E Paulo respondeu para ele, né? O tribuno replicou: eu adquiri esse direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo respondeu: pois eu sou de nascimento. Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano. No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e o mandou comparecer diante deles. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou os que estavam ao seu lado, que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda que eu seja ferido? O que significa isso que Paulo falou, né? Hipócrita, literalmente muro esbranquiçado, belo por fora, mas cheio de imundície por dentro. Então Paulo deu uma repreendida em Ananias, que acabou cochichando ali, e pediram para dar um tapa na boca dele, né? Quando ele estava falando. Então Paulo deu uma lição de moral nele, falando que ele era assim, belo por fora, mas cheio de imundície por dentro. E que o que ele fez ali, ele também aconteceria com ele também seria julgado, né? E a gente continua. Os assistentes disseram: Tu injurias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falará mal do príncipe do teu povo. Está escrito em Êxodo 22, versículo 28. Paulo sabia que uma parte do sinédrio... O que é sinédrio? Sinédrio era o supremo conselho entre os hebreus. Eu fiz várias anotações para falar para vocês aqui, ó. Então, o sinédrio ele era formado por 70 membros e tinha como juiz principal o sumo sacerdote, que separavam os demais, formando uma corte de sacerdotes e anciãos. Mas o sinédrio ele só tinha o poder de levantar a acusação, e só Roma podia sentenciar um condenado à crucificação. Então, ele está aqui vivendo esse sinédrio, né? Então, Paulo sabia que uma parte do sinédrio era de saduceus e outra de fariseus.
e disse em voz alta: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma coisa ou outra coisa. Originou-se então grande vozeria. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se não lhe falou algum espírito ou um anjo? A discussão fazia sempre-se mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles e mandou os soldados que descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe um senhor e lhe disse... na noite seguinte apareceu-lhe o Senhor, apareceu Deus, né? E lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que os dê em Roma. Quando amanheceu, coligaram-se alguns judeus e juraram com imprecações não comer nem beber nada, enquanto não matassem Paulo. Então, toda vez que a gente acha que vai acabar e que Paulo vai ser liberto, acontece uma coisa nova. Eram mais de 40 pessoas que fizeram essa conjuração. Foram apresentar-se aos sumos sacerdotes e aos cidadãos, dizendo: Juramos solenemente nada comer enquanto não matarmos Paulo. Olha como eles estavam empenhados. Eles juraram solenemente. Vós, pois, ide com o conselho requerer do tribuno que o conduza à vossa presença, como se houvesseis de investigar com mais precisão a sua causa, e nós estamos prontos para matá-lo durante o projeto. Mas um filho da irmã de Paulo, inteirado da cilada, dirigiu-se à cidadela e comunicou a Paulo. Este chamou a si um dos centurões e disse-lhe: Leva este moço ao tribuno, porque tem alguma coisa a lhe transmitir. Ele o introduziu à presença do tribuno e lhe disse: O preso Paulo rogou-me que trouxesse este moço à tua presença, porque tem alguma coisa a dizer-te. O tribuno, tomando-o pela mão, retirou-se com ele à parte e perguntou: Que tens a dizer-me? Respondeu ele: Os judeus têm combinado de rogar-te amanhã que apresente Paulo ao grande conselho, como se houvessem de inquirir dele alguma coisa a mais com precisão. Mas tu não creias, porque mais de 40 homens dentre eles, que lhe armam traição, juraram solenemente nada comer nem beber enquanto não o matarem. Eles já estão preparados e só esperam a tua permissão. Então o tribuno despediu o moço, ordenando-lhe que ninguém dissesse que o havia avisado. Depois disso, chamou ele 2 centurões e disse-lhes: Preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Qual que é a 3ª hora da noite? Às 9 horas da noite. Aprontai também cavalgaduras para Paulo, que tendes levar com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a tropa, o livrei, ao saber que ele era romano. Então, querendo saber a causa por que o acusavam, levei ao grande conselho. Soube que ele era acusado sobre questões da lei deles, sem haver nele delito algum que merecesse morte ou prisão. Mas como tivesse chegado a mim a notícia das traições que maquinavam contra ele, envio-o com urgência a ti, intimando também os acusadores que recorram a ti, a Deus. Os soldados, conforme lhe fora ordenado, tomaram Paulo e o levaram de noite a Antipátride. No dia seguinte voltaram para a guarnição, deixando que os soldados da cavalaria o escoltassem. À sua chegada a Cesareia, entregaram-lhe ao governador a carta e apresentaram-lhe também Paulo. Ele, depois de lê-la e perguntar de que província ele era,
sabendo que era da Cilícia, disse: Eu te ouvirei quando chegarem teus acusadores. Mandou então que Paulo fosse guardado no pretório de Herodes. O que é pretório de Herodes? É a sede do tribunal de Herodes. Então Paulo ficou aguardando lá. E aí eu encerro aqui o nosso capítulo de hoje, o nosso vídeo de hoje, e dou continuidade depois de novo para a gente saber tudo o que aconteceu no capítulo 24, porque hoje nós fizemos a leitura do 22 e do 23. E aí a gente continua depois no próximo vídeo. Até mais!